paz do Senhor Jesus. Eu sou missionário Geraldo Trindade e gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem da Palavra de Deus. Quero ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Está escrito assim: sabe, porém, isto, que nos últimos tempos, nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos. Gostaria de ater a essa parte, verso 2, porque haverá homens amantes de si mesmos. Essa expressão está falando de pessoas egoístas, homens amantes de si mesmos. A palavra homem aqui significa ser humano. E Paulo está dizendo aqui que nos últimos dias, nós estamos nos últimos dias, haveria, como nós podemos presenciar, que nós estamos vivendo em um mundo de pessoas amantes de si mesmos, ou seja, pessoas egoístas, pessoas que só pensam nelas mesmas, e se for preciso, ela passa por cima das pessoas para conseguir aquilo que quer. É o egoísmo. A injustiça é fruto do egoísmo. E você sabe que nós estamos vivendo esse dia em que as pessoas, a maioria, se for preciso de prejudicar alguém para conseguir o que deseja, elas fazem isso, porque são pessoas egoístas, amantes de si mesmos. Eu desejo compartilhar com vocês aqui princípios da multiplicação. Por que eu li esse texto aqui de Timóteo? Porque o egoísta, a pessoa amante de si mesmo, como disse Paulo aqui, que nos últimos dias haveria esse tipo de pessoas egoístas, pessoas que só pensam nelas, pessoas que são muito voltadas para elas mesmas e talvez justificativa para não pensar em ninguém, não ajudar ninguém, e além disso ainda critica, ainda defama, ainda abre a boca para prejudicar de certa forma. Nós estamos nesse período. Paulo diz que nos últimos dias haveria pessoas egoístas, e nós estamos nesses dias. Por isso eu desejo falar aqui sobre princípios da multiplicação com base na Bíblia. Nós vamos ler os textos bíblicos. Você pode pegar aí a sua Bíblia. Eu estou transmitindo essa mensagem de uma forma simples, para que você possa entender
pegue a sua Bíblia ou anote os textos para você conferir essa mensagem, uma pequena mensagem que eu compartilho com todos vocês, no propósito de abençoar a sua vida. Princípios da multiplicação. Vamos comparar os bens materiais e o dinheiro como semente. Coloque na sua cabeça os bens materiais, os recursos financeiros, a semente. Você tem semente na sua mão. Quais são os princípios da multiplicação segundo a Bíblia? Eu vou ler na Bíblia. Primeiro princípio da multiplicação: para multiplicar, eu tenho que ter a semente. É claro, né? Pessoa que trabalha com lavoura, ela tem que ter a semente para plantar. É claro. Interessante que pessoas colhem, realizam a colheita, separa a melhor semente, para que possa no próximo ano plantar uma semente de boa qualidade, da melhor qualidade, para que tenha uma colheita melhor. Isso, como você sabe que Jesus, ele usava verdades do mundo real, aqui do mundo natural, para expressar verdades no mundo espiritual. E ele falou da semente, ele falou do fermento. Portanto, há uma grande verdade por trás desse ato. A pessoa colhe, separa a melhor semente para poder plantar e ter uma melhor colheita. E outro detalhe é que há uma proibição quanto a comer aquela semente. Eu já ouvi contar que havia um senhor que mexia plantava roça, e ele punia quem pegasse ainda aquela semente para comer, para usar para outro fim, porque aquela semente que ele separou era a melhor semente da colheita e era para garantir a próxima colheita, né, para que pudesse plantar no próximo ano e aí a sua família não perecer. Então era proibido comer a semente. Então o primeiro princípio é ter a semente. Você tem que ter a semente. O segundo princípio da multiplicação: para a minha semente multiplicar, eu tenho que plantar a semente. São mensagens, não é verdade, claro, todo mundo sabe disso, mas que às vezes deixamos passar desapercebidos. Já disse que estamos comparando os bens materiais e o dinheiro à semente. Então, no mundo material, ou seja, para a pessoa colher, ela tem que plantar. Então, para a minha semente multiplicar, eu tenho que plantar a semente. Ou seja, compartilhar com os necessitados e com a obra de Deus. Talvez você até tenha um bom salário, mas você percebe que é como se não tivesse. Você só vive no sufoco. Sabe por quê? É porque você está comendo a semente. Ou seja, aquilo que é para você dar para alguém que necessita, aquilo que é para você entregar para manutenção e progresso da obra de Deus, você come, você usa para você mesmo. Em Provérbios capítulo 11, versículo 24, está escrito:
que tem pessoas que guardam para si aquilo que ela deveria dar. E ela cai na pobreza. Você pode conferir, Provérbios 11, 24. Que tem pessoas que usam para si aquilo que ela deveria doar para a obra de Deus, que ela deveria doar para os necessitados. Ela usa para si egoisticamente, como disse Paulo, que haveria pessoas amantes de si mesmas, são pessoas egoístas, pessoas que só pensam nelas, só visa elas. Então, lá disse que, Provérbio 11, 24, tem pessoas que guardam para si o que deveria dar e fica mais pobre. Portanto, essa mensagem ela vai mudar a sua vida se você acreditar nela. Mensagem simples, mas é verdade da palavra de Deus. E é uma verdade que está expressa no mundo natural, falando da semente. Então, para a semente, minha semente, multiplicar, eu tenho que plantar a semente, ou seja, compartilhar com os necessitados e com a obra de Deus. Eu vou ler textos aqui que vai provar isso que eu estou falando. Você acredita na Bíblia? Eu estou falando de Bíblia. E eu vou provar tudo isso que eu estou falando em instantes. Então, o terceiro princípio da multiplicação é: eu tenho que esperar com paciência o tempo certo de colher o que plantei. Cada semente, ou diferentes qualidades de semente, exige tempos diferentes para produzir. Por exemplo, você planta milho, tem um tempo de você colher. Você planta manga, a semente de manga, o caroço de manga, tem um tempo a colher. Você planta abacate, você planta jabuticaba, cada semente tem um tempo, exige um tempo para colher, né, para produzir. Assim também, se falando de ofertas, daquilo que você doa para alguém que necessita, daquilo que você doa para a obra de Deus, cada qualidade de oferta, porque você pode ler Lucas 21, do verso 1 a 4, lá diz que os ricos deram muito dinheiro, mas era resto, era sobra, e a viúva deu pouco, mas foi para o sacrifício. Então a qualidade da oferta da viúva era excelente. Era uma oferta que agradava a Deus, que agrada a Deus. Embora ela deu pouco, mas era o dinheiro dela fazer a refeição. Ela fez sacrifício para dar aquela oferta. Portanto, diferentes tipos de ofertas, diferentes tipos de sementes, exigem tempos diferentes para produzir. Portanto, eu tenho que esperar com paciência o tempo certo para colher o que plantei. Esse é o terceiro princípio da multiplicação. O quarto princípio da multiplicação é quando eu colher, quando você colher o que você plantou, nós devemos plantar uma quantidade maior de semente para que repita o processo da multiplicação. Ou seja, a pessoa pega 60 quilos de feijão, como as pessoas na roça falam muito, de 60 quilos, um saco de feijão, e planta. Com certeza, a terra boa vai colher muitos sacos de feijão. Porque um caroço, um baco de feijão, vai dar vários bagos de feijão, vários feijões, né? Então,
Quando a pessoa que plantou aquele 60 quilos de feijão colher, no próximo ano, ele não pode plantar só 60 quilos de feijão. Ele deve plantar muito mais, vou dizer assim, pelo menos 10 sacos de feijão. Para quê? Para que ele possa colher muito mais. Eu não sei exatamente a quantidade que possa colher plantando 60 quilos de feijão, mas com certeza ele colheu uma quantidade grande porque a terra é boa, então vai ter que plantar muito mais, colheu muito, com certeza passou ali de 100, né? Daí vamos colocar 100 sacos, plantou um saco de feijão, colheu 100 sacos. Então ele deve usar a cabeça e pensar assim: eu vou separar o melhor feijão dessa colheita e eu não vou plantar mais um saco de feijão apenas. Eu vou plantar 30 sacos de feijão. Então, se ele plantou um e colheu 100, no próximo ano ele pode plantar 30. Quantos sacos de feijão ele não vai colher? Faz a conta aí para você ver. Plantou um, colheu 100. Plantou 30, quanto? Então, esse é o princípio da multiplicação. Sabe o que acontece entre os evangélicos? É que oram a Deus, começam a contribuir na obra de Deus, começam a ajudar os necessitados, aí Deus abençoa e a pessoa possui algum recurso material. Quando elas possuem, elas fecham as mãos. Afinal de contas, já está satisfeita, já está tendo o que precisa, aí esquece desses princípios, que não foi eu que inventei, é a palavra de Deus, e já que nós vamos ler os textos que provam isso, os textos que provam isso, nós vamos ler em instantes. Então a pessoa esquece do que a palavra de Deus diz a respeito do assunto e fecha a mão. Por isso que não progride, não prospera, ou seja, para naquele nível, para. E não para, não estabiliza, porque no passar do tempo a pessoa regride. Como diz lá em Provérbios 11:24, como já citei, que há pessoas que guardam para si o que elas deveriam dar e caem na pobreza. Então a pessoa abriu a mão, contribuiu, plantou na obra de Deus, plantou na vida dos necessitados, e aí Deus abençoa ela, devolve para ela multiplicado, como diz em Lucas 6:38. Só que aí ela fecha as mãos e de repente ela se vê numa situação precária, uma situação de escassez, porque ela esqueceu desses princípios. Ela está sendo uma das pessoas que Paulo falou que nos últimos tempos sobreveria tempos difíceis, porque as pessoas seriam egoístas. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós que trabalhamos com missão, vemos isso. Pessoas da mão fechada, pessoas que falam mal das ofertas de dízimos, pessoas que não enxergam a necessidade da obra missionária, não enxergam a necessidade da obra de Deus. Então é difícil para você fazer uma obra, para você realizar um projeto na obra de Deus, porque infelizmente parece que muitos não estão acreditando no que eu vou ler aqui em instantes acerca do princípio da prosperidade, da multiplicação.
Portanto, nós estamos vivendo esses dias que Paulo falou, que nós lemos aqui em 2 Timóteo capítulo 3, que sobreviria tempos difíceis, porque as pessoas seriam egoístas. Observa, nós vivemos em um país que tem muita riqueza, mas também que existem milhares de pessoas na miséria. Pessoas vivendo na miséria, pessoas passando necessidade no meio da riqueza. Por quê? Por causa do egoísmo. Eu não estou falando de você apoiar preguiçosos, pessoas que não querem lutar pela vida. Estou falando de ajudar o próximo a mudar de vida. Ajudar o próximo a mudar de vida. Veja bem, então, para finalizar, o quarto princípio da multiplicação eu já disse, né? Quando colher, devo plantar uma quantidade maior de sementes para que repita o processo de multiplicação. Você abre a mão para a obra de Deus. Nós abrimos as mãos para os necessitados e, segundo as promessas de Deus, Ele multiplica os nossos recursos financeiros. E aí nós devemos continuar plantando muito mais sementes, ajudando muito mais pessoas e contribuindo com quantias maiores para a obra de Deus. E aí vai repetir o processo de multiplicação, assim diz a Bíblia Sagrada. E nós vamos ler agora os textos que provam isso. Alguns eu vou citar, você pode ler aí. Eu vou apenas citar para a gente abreviar. Deuteronômio, capítulo 15, versos 7 a 11. Você vai ver lá Deus falando que Deus vai abençoar o trabalho das mãos da pessoa por causa da sua atitude de compartilhar do que ela tem. Pode conferir isso aí. Pessoa que abre a mão por necessitado, abre a mão para a obra de Deus. Está escrito lá que por causa disso eu te abençoarei as obras das tuas mãos. Pode conferir Deuteronômio 15, do verso 7 a 11. Em Gálatas 6, verso 6 até o 10, está registrado que quando se abre as mãos para a obra de Deus, quando se abre as mãos para a missão, quando se abre as mãos para o necessitado, Deus faz a pessoa colher o que ela plantou. Portanto, você pode conferir Gálatas 6, do verso 6 a 10. Eu estou citando textos que provam que esses princípios que eu citei aqui, princípios da multiplicação, realmente são princípios da palavra de Deus, são princípios da palavra do Senhor Jesus. Marcos 4, verso 25, verso 24 e 25, vamos ler. Marcos 4, verso 24 e 25. Está escrito aqui. Jesus disse: atendei ao que istes ouvir. Com a medida com que medistes, vos medirão de novo, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentar. Olha para você, princípio da multiplicação. Jesus disse: atendei, prestai atenção ao que vocês vão ouvir. Ele dizendo, olha, verso 24 de Marcos 4. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós,
e ter-vos a ainda acrescentar. Qual é a sua medida? Você mede em uma vasilha de 1 quilo, 1 litro? Ou você mede em uma vasilha de 20 litros, 20 quilos? Qual é a sua vasilha? Qual é a medida que você mede para a obra de Deus? Qual é a medida que você mede para ajudar os necessitados? Jesus está falando que é com essa medida e ainda vai acrescentar ainda. Vai acrescentar, vai multiplicar e vai devolver para você. Quando eu disse que para multiplicar semente temos que ter semente, está aqui no verso 25. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso aqui significa que tem pessoas que têm, mas elas não têm para dar. Elas não têm para compartilhar. Aí cumpre o que está em Provérbios 11, 24. Que ela perde aquilo que ela tem, porque ela guardou para si, ela não teve para dar. Então, até o que ela tem, ela perde. Vamos continuar aqui. Vamos ler Provérbios 11, 24. Eu citei, mas vamos ler. São verdades da palavra de Deus. Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais. Princípio da multiplicação. E outros que retêm, que guardam para si, né? Outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Tem uma Bíblia aqui, ela tem uma tradução diferente. Vou pegar ela aqui. Ela fala mais claro esse texto, mas o sentido é o mesmo, não alterou nada. Apenas ela fala mais claro e diz assim, Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. É isso que Jesus falou. Que quem tem, ser-lhe-á dado. Né? Mas o que não tem, até o que tem será tirado. É isso aqui. Há quem dê generosamente, sem miséria, e vê aumentar suas riquezas. E quanto mais a pessoa ajuda os necessitados, e quanto mais a pessoa abre a mão para a obra de Deus, para sustentar missões, mais Deus acrescenta na vida dela os recursos materiais. São princípios da multiplicação. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. A pessoa deixa de ser fiel nos dízimos, deixa de ser fiel nas ofertas, ou contribui com miséria, o resto, a sobra, e ela só vive na pobreza, ela só vive insatisfeita, ainda que tenha um bom salário, é uma pessoa insatisfeita, porque ela guarda para si aquilo que ela deveria dar. Então ela está plantando miséria e está colhendo miséria. Existem pessoas que até ofertam, mas só para aliviar a consciência, porque elas podem ofertar mais na obra de Deus, elas podem ajudar mais pessoas, ela pode doar quantias maiores, mas ela ajuda só para aliviar a consciência, com o resto, com a sobra, como aqueles ricos lá de Lucas 21, verso 1 a 4, deram muito dinheiro, mas era resto.
Jesus disse que a oferta da viúva pobre foi maior, porque ela deu generosidade, ela deu sacrifício. Eu estou lendo a Bíblia. O verso 25 diz: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Portanto, eu estou provando aqui na Bíblia que esses 4 princípios que eu passei aqui é verdade da Bíblia Sagrada. Se você acredita na Bíblia, você deve estar atento a esses princípios, porque princípios não se negociam. Não se negociam. Existe um corinho que diz: o chão dá se a gente plantar. Se a gente não planta, o chão não dá. Então, isso é princípio. Deus dá a semente. Se você comer a semente, você não vai participar do milagre da multiplicação. Você precisa plantar parte dessa semente. Aquilo que é semente, você não pode comer. Você tem que plantar. E plantar fala de ajudar os necessitados e contribuir principalmente para a missão, para a obra de Deus. Você pode ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos 6 até o 11. Paulo fala do princípio da multiplicação. Veja bem, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Aqui Paulo está falando, nesse capítulo, ele está tratando daquela coleta que os irmãos estavam contribuindo ali para ajudar os necessitados de Jerusalém. E ele disse aqui, no verso 6, 2 Coríntios 9, verso 6: e digo isto, que o que semeia pouco, semeia, está falando de semente, ele está comparando as doações que os irmãos estavam dando ali, aquele recurso material ali, para os irmãos pobres lá de Jerusalém. Paulo está comparando esses bens materiais à semente. Então ele está falando aqui, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Você pode plantar 100 quilos de feijão ou de milho, estou citando um exemplo, né? E aí você planta 1 litro, 1 quilo, 10 quilos. A sua colheita vai ser menos. O outro nem pode plantar 50 quilos de milho ou de feijão. Eu estou citando um exemplo. Mas ele faz um sacrifício e planta aquela quantia, porque sabe que vai até passar sufoco, pode até passar sufoco por ter plantado aquela quantia, mas sabe que quando colher, vai poder plantar muito mais e além de viver em abundância. Então o segredo é plantar. E o que semeia em abundância também ceifará. Aí você pode continuar lendo até o verso 11. O verso 10 está dizendo que Deus que dá a semente e o pão para comer vai multiplicar a semente. Estou falando de princípios da multiplicação. Pode terminar de ler aí, 2 Coríntios 9, verso 6 até o 11, você vai encontrar essas verdades. Filipenses 4, do verso 18 a 19, Paulo agradece aos irmãos de Filipos as doações que eles deram, enviaram para ele, porque ele estava na missão. E aí Paulo garantiu que Deus ia devolver para ele
o que eles deram de forma multiplicada. Filipenses 4, verso 18 a seguir, está registrado que Paulo agradece a oferta dele e diz para eles: olha, o que vocês me enviaram através de Epafrodito, Epafrodito me entregou o que vocês doaram, e Deus vai devolver para vocês multiplicado. Você pode ler, eu estou parafraseando o texto, Filipenses 4, verso 18 a 19. Portanto, está aí o quarto princípio da multiplicação. Você pode, se você desejar, ver novamente esse vídeo e viva isso na sua vida, e depois você me conta se realmente funciona ou não. Princípios você tem que praticar, assim como remédio. Você compra o remédio, se você não tomar, não vai fazer efeito. Assim são esses princípios. Se você acreditar e praticar, você vai ver o resultado na sua vida. Conclusão: a prosperidade está em compartilhar o que tem. Compartilhar o que tem, nisso está a prosperidade. Enquanto a pessoa não aprender a compartilhar o que tem, não verá o milagre da multiplicação. Eu me lembro agora da multiplicação dos pães. Aquele rapaz, ele tinha poucos pães e poucos peixes, mas ele deu para Jesus. Jesus multiplicou aqueles pães que desse, daria apenas para aquele rapaz, aquele menino, aquela pessoa ali. Agora outra coisa, Jesus não tinha os pães. Jesus não tinha, como homem, ele não tinha os pães e ele não tinha os peixes. Por isso ele mandou os discípulos ver quem tinha. E esse rapaz tinha esses poucos pães e esses poucos peixes. Jesus não tinha, mas o rapaz tinha. O rapaz deu para Jesus, e Jesus, com o poder de Deus, multiplicou ali aqueles pães, e aquele rapaz, com certeza, ele recebeu uma porção muito além daquilo que ele tinha dado para Jesus. E com um detalhe, não foi só ele que recebeu multiplicado. Milhares de pessoas puderam se alimentar. Por quê? Porque alguém tinha e deu para Jesus. E aí Jesus multiplicou e matou a fome ali, saciou ali aquelas milhares de pessoas. Olha o mistério nessa passagem. A prosperidade está no ato de dar. Se você estivesse lá naquele momento, você daria para Jesus os pães que era para você comer? Ou você comeria? Se você comesse, se aquele rapaz tivesse comido aqueles pães, o pessoal ali, com certeza Jesus teria tomado outras providências, mas ali o pessoal, dependendo dele, teria perecido. Mas ele não foi egoísta, ele deu para Jesus aqueles pães, aqueles peixes, e Jesus multiplicou, e ele não pereceu, ele que deu o que ele tinha, ele recebeu multiplicado, e a sua oferta ajudou muita gente, porque Jesus multiplicou, e muitas pessoas, milhares de pessoas comeram e foram saciadas ali. Quem é você? Você dá para Jesus alguma coisa? Aí você pode dizer: ah não, se eu estivesse lá, eu daria tudo que eu tinha para Jesus. Veja bem, em Mateus 25 está escrito que quando você se recusa a fazer, quando você faz ou deixa de fazer para um servo de Deus,
vou dizer assim, para a obra de Deus, você está deixando de fazer para o próprio Jesus. Você disse que se estivesse lá no lugar do rapaz, você também daria os seus pães, os seus peixes, para multiplicar ali. Você daria para Jesus. Só que Jesus está olhando para você hoje. O que você faz, está escrito em Mateus capítulo 25. O que você faz pela obra de Deus. O que você faz para um obreiro. Mateus 10, 42 fala disso também. O que você faz para um missionário. O que você faz para a obra de Deus. O que você faz para o necessitado, você está fazendo para Jesus. Está escrito em Mateus capítulo 25. Jesus falou lá, quanto a mim, quanto a um dos meus pequeninos fizeste, a mim tendes feito. Você pode conferir. Quando você deixou de fazer a um dos meus pequeninos, foi a mim que deixou de fazer. Mateus capítulo 25, versos 31 a 46, você vai encontrar essa verdade. Se você é daqueles que fala mal, difama, quando alguém pede contribuições para a obra de Deus, quando alguém pede para você abrir a mão para a obra missionária, quando alguém que Deus chamou, eu não estou dizendo desses aí que estão querendo comercializar o Evangelho, estou falando de pessoas que Deus tem usado para falar a verdade, para ensinar a palavra de Deus, para ir em busca das almas. Quando esse alguém pede contribuições para que a obra de Deus tenha recursos, quem é você? Você critica? Você fala mal? Você dá resto? Você contribui com a migalha? Ou você é uma pessoa como a viúva pobre que contribui com generosidade? Quem é você? Se você é essa pessoa mesquinha, egoísta, como disse Paulo no capítulo 3 de 2 Timóteo, você só pensa em você, você pode até ter um bom salário, você sempre vai viver uma pessoa insatisfeita, uma pessoa não realizada, porque é assim que diz Provérbios 11, versos 24 e 25, e esses demais textos que eu citei aqui. Você sempre vai ser uma pessoa insatisfeita no mundo material. Quanto mais dinheiro você ganha, menos satisfeito você fica. Portanto, mas se você é uma pessoa generosa, ainda que a sua oferta seja pequena aos olhos dos homens, mas se é uma oferta com sacrifício, Deus, Ele vai te devolver multiplicado, porque eu provei para você aqui nas Escrituras. Se você é como aquele rapaz que tinha aqueles poucos pães, poucos peixes, mas era generoso, ele deu para Jesus. Se você abre a mão para a obra de Deus, se você se preocupa com a obra de Deus, se você se preocupa com alguém que está batalhando na obra, se você se preocupa com pessoas que necessitam da sua ajuda, você vai desfrutar do milagre da multiplicação, porque está garantido pelas Escrituras Sagradas, e eu acabei de ler os textos aqui. Em nome de Jesus Cristo, se você praticar esses princípios, em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida, que você vai ver na sua vida o milagre da multiplicação. Você pode ler aí com bastante calma esses textos. Eu vou repetir para você: Lucas 6:38, Provérbios 11, 24 e 25, Deuteronômio 15, versos 7 a 11,
Gálatas 6, versos 6 a 10, Marcos 4, 24 e 25, 2 Coríntios 9, verso 6 a 11, Filipenses 4, versos 18 e 19. Você pode conferir que você vai ver esses 4 princípios da multiplicação. Vai mudar a sua vida. Ajude a obra de Deus. Ajude os necessitados. Não seja uma pessoa egoísta. Compartilha do que Deus tem te dado. Compartilha com o necessitado. Compartilha com a obra de Deus. Compartilha com alguém que está se dedicando a pregar e ensinar a verdade. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu sou missionário geral da Trindade e eu senti no meu coração de compartilhar com vocês essa palavra que Deus me deu, e eu estou sendo coerente, eu estou mostrando na Bíblia que esses 4 princípios não é invenção minha. Eu sou pregador de Bíblia e eu estou mostrando na Bíblia 4 princípios da multiplicação. Veja bem, eu sou missionário geral da Trindade, eu sou missionário, pastor missionário, e eu faço missões. A igreja está localizada na Avenida Esperança, número 14, no bairro Esperança, na cidade de Curvelo, Minas Gerais. Se você puder fazer uma visita, você é convidado especial com toda a sua família e amigos. E nós estamos numa batalha, temos projetos na obra de Deus, e aqui também nós estamos no interior de Minas Gerais, e nós temos muitas famílias que precisam de apoio financeiro, de alimentos, de roupas. Além dessas pessoas que nós precisamos estender as mãos, porque na verdade eu levo uma palavra para fazer com que esse tipo de pessoas vejam que elas podem crescer na vida e não depender de ajuda financeira, mas só que isso não nega o fato de que nós devemos estender as mãos e socorrer essas pessoas com alimentos, etc. E além disso, nós temos projetos na obra de Deus que exigem dinheiro. Tudo nessa vida exige dinheiro. A obra de Deus é feita por pessoas humanas, e pessoas humanas, para se locomover, precisa de dinheiro. A estrutura da igreja precisa de dinheiro. E se você deseja nos ajudar, você tem visto aí, se você ainda não viu, você pode acessar, tem mais de 100 vídeos de pregações, estudos bíblicos, ensinamentos da Palavra de Deus, no meu canal de vídeos no YouTube. Você pode pesquisar no Google Missionário Trindade, você vai encontrar centenas de vídeos para você, gratuitamente, para você aprender a Palavra de Deus, para você ser abençoado, tem mensagens poderosas aí, que Deus vai te abençoar. Você vai ver esses vídeos e você vai ficar conhecendo o nosso trabalho, e você vai ver que realmente nós estamos pregando e ensinando a Palavra de Deus, estamos levando a obra de Deus a sério. E se você acredita nesse trabalho, eu te peço a sua contribuição. Se você está fora do Brasil, você pode ir aos postos de transferência internacional e fazer a sua doação para esta obra aqui
no Brasil, no interior de Minas Gerais, ou até mesmo você mesmo possa fazer pela internet uma transferência para a obra de Deus. Você vai estar plantando a sua semente e, baseado nesses textos que eu li, eu profetizo na sua vida o milagre da multiplicação. Como prova que eu ensinei a verdade aqui através desse vídeo, se você abrir a mão, você vai ver na sua vida o milagre da multiplicação. Essa é uma prova que eu faço para demonstrar que eu estou pregando a palavra do Deus Todo-Poderoso. Qual é a prova? É que você vai ver na sua vida o milagre da multiplicação. Você vai poder dizer assim: eu contribuí para o ministério do Missionário Trindade e depois disso eu vi as mãos de Deus multiplicando os meus recursos materiais. Você vai poder falar assim, porque essa é a prova que eu faço de que Deus está nessa obra, porque essa obra é dele. Portanto, se você crê assim nessa obra, você possa realizar a sua contribuição. Anote aí: Banco Itaú, agência 5611, conta corrente 015-20-6. Repetindo: Banco Itaú, agência 5611, conta corrente 015-20-6. Geraldo Cândido Trindade. Ou você pode ir à Caixa Econômica, agência 0111, operação 013, conta poupança 00019-261-4. Só para você que acredita nesses textos da Bíblia que eu acabei de ler, que você pode rever aí esse vídeo e você vai ver que realmente é uma mensagem 100% bíblica. Que Deus te abençoe. Quem falou com todos vocês foi o missionário Geraldo Trindade. Que Deus te abençoe, que você possa praticar, colocar na sua vida esses princípios que foram passados aqui através desse vídeo, para que Deus possa cumprir a sua promessa na sua vida, porque Deus trabalha com promessa. Quando você faz a sua parte, Deus cumpre a promessa dele. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.